Bem-vindo ao Futuros. Esse é um espaço de troca onde novas tecnologias encontram novos humanos e produzem novos ecossistemas. Essas trocas fazem parte da certificação de Futuros Voicers, cujo objetivo é fazer a transferência de conhecimento, de metodologias e ferramentas para que mapas e cenários de futuros desejáveis possam ser ativados nos mais diversos lugares. Eu sou Lígia Zottini e sou a facilitadora dessa jornada. Oficialmente, sinta-se abraçada, esse é um ambiente super seguro, a gente está numa turma aqui que tem essa visão, eles já passaram por toda a jornada, a gente está realmente no último encontro, eles já viram todas as tecnologias, já viram toda a parte humana, é uma turma que tem muita habilidade para entender o biopsicoenergético, tem uma linguagem bastante avançada dessas curas, e a gente chama muito de tecnologia humana, né, que é o que o corpo produz, ademais das tecnologias sintéticas. Então, como é que é esse lugar mesmo de respeitar a intuição dos campos energéticos, de tudo aquilo que a gente conversou tanto daquela vez que a gente se reencontrou, e aí você personifica isso, né? Acho que ter uma médica que trabalha tanto com tecnologias avançadas como cirurgias robóticas, que é um pouco do seu lado tecnologia sintética, e ter todo o seu trabalho, né, expandido, enfim, eu contei um pouco da sua jornada, do seu consultório, de como você coloca as medicinas integrativas, toda essa parte de realmente de conteúdo que não é tão óbvio para um médico, e vai ser um prazer escutar, porque a gente precisa de referências, né? E você é uma referência para a gente. Então, a fala é sua, para contar um pouco da sua história, e a partir do que você contar a sua história, a gente faz perguntas para você. Que legal, nossa, gratidão, gratidão. É bonito, né? Tudo começa assim, a gente começa a ouvir as coisas, e tudo começa por aí, a gente não tem noção da nossa imensidão. A gente tem algumas crenças, algumas limitações, então para começar a cuidar do outro, olhar o outro com uma imensidão também, para que a gente entenda aquela imensidão diante de nós, é legal que a gente mergulhe na nossa imensidão, e é lindo ver essa turma aqui, gente, cheia de mulheres maravilhosas, poderosas, com brilho no olhar. Muito bom. E é gostoso ouvir você falando, porque como o corpo da gente reage. E a medicina começa a explicar um pouquinho isso pra gente. Então, quando você começa a falar de mim, aí eu percebo o meu corpo. E esse é o início de tudo. Ouve o seu corpo. O que ele fala? O que ele te pede? Te pede repouso? Te pede movimento? Te pede atenção na aula? Te pede beber água? Te pede comer doce? Te pede comer sal? Então, isso é muito bonito. Quando você começou a falar, eu comecei a sentir um calor. Eu falei, nossa, deixa eu me abrir para receber. Porque nós temos muita limitação para receber, sabe? Então, isso é muito bonito. Para a gente, vocês estão num curso que eu imagino que vocês estão prontíssimas para doar. Vocês estão se qualificando cada vez mais para doar para a humanidade, para contribuírem para a humanidade. É nítido que todas vocês têm um propósito, e o propósito é ser feliz. E se vocês estão aqui juntando a tecnologia com o humano, é para ajudar o planeta a ir para uma outra dimensão, que o planeta só irá para quinta, sétima, oitava, nona dimensão se nós formos. Ele não irá, nós é que vamos levar essa imensidão. Então, pessoas que têm essa oportunidade de ter acesso a essa informação, porque eu trabalho no serviço público e no serviço privado. Então, são mundos muito distintos. Muito distintos. Desde a roupa que usa, da aparência física. A maioria das minhas pacientes de serviço público, elas não têm dente, porque elas mal sabiam que precisavam escovar os dentes. Não foi ensinado para elas. Então, elas têm menos acesso. Quando eu trago para elas uma responsabilidade na cocriação de todo o cenário que está acontecendo, como eu trabalho com oncologia, elas já chegam num cenário de muitos desafios, elas recebem de uma forma mais ou menos interessante, porque a gente tem responsabilidade nas nossas escolhas, dessa participação, dessa cocriação, percebendo que tudo tem uma frequência vibracional, que aconteceu um pedido da nossa alma naquele movimento, já que aquilo aconteceu. Então, algo está acontecendo para o nosso bem, e todos vocês sabem disso, que é para o nosso bem, mesmo quando está sendo muito difícil. E trabalhar com a dor do outro é um desafio muito grande, para que a gente entre nessa imensidão. Então, quando eu senti esse calor, quando a Lígia, amorosamente, a Lígia começou a falar de mim,
Eu falei, nossa, deixa eu receber, porque para a gente doar, a gente precisa se nutrir e receber. Desde as esferas cósmicas até das pessoas que nos nutrem, como vocês, e se aproximar de coisas que nos nutrem, um alimento saudável, pessoas nutridoras, livros nutridores, objetos que vocês gostem muito. Ah, mas isso é apego? Não. Porque quando tem amor, a gente vai aprendendo a desapegar, que é um treino constante. Então, assim, eu quero que vocês façam bastante pergunta para mim sobre medicina. Eu sou cirurgiã oncológica, sou médica, fiz cirurgia geral, porque o pré-requisito para fazer cirurgia oncológica era cirurgia geral. Então, fiz cirurgia geral, talvez tenha sido o período mais difícil da minha vida profissional. Eu estava, sei lá, com 24 anos, e a gente aprender a operar é igual um tatuador também, ele aprende a fazer a tatuagem no corpo humano. Imagina as primeiras tatuagens, talvez não tenham sido tão boas como as últimas. E aprender a operar, a gente aprende também no corpo humano, com alguns preceptores na nossa frente amorosos e outros bastante desagradáveis. E aí a gente vai aprendendo com essas adversidades. E a Lígia sempre me chama atenção, assim, eu acho tão bonito, porque quando a gente vai fazendo as coisas, a gente nem percebe as nossas virtudes, porque o negócio é tão natural da gente, que a gente não nota que aquilo é um dom, que aquilo é um presente, que a gente qualifica aquilo. Então é bem legal também que vocês, uma converse com a outra, as afinidades já acontecem, para uma lembrar a outra, qual a virtude que vocês têm, que isso vai potencializando. Aí depois da cirurgia geral, eu fiz cirurgia oncológica, que é a cirurgia na parte de câncer, e aí nós rodamos durante 3 anos, então são 6 anos de medicina, mais 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia oncológica. Aí no final eu escolhi ficar na ginecologia oncológica, eu fui me apaixonando pela ginecologia ao longo da cirurgia oncológica, aí fiz meu mestrado em ginecologia. É tempo pra caramba estudando. E treinando muito. Não basta, é igual a espiritualidade. É igual a consciência crística, é igual trabalhar com futurismo e presença física. Não adianta saber, precisa experimentar. Não adianta só sentir a virtude, precisa vivenciá-la para ver se ela de fato está presente. E dentro da cirurgia oncológica, na ginecologia oncológica, nossa senhora, passei por um monte de adversidade, né? Porque eu nunca tinha notado, assim, eu nunca dei muita bola do mundo machista, eu sempre fui indo. Isso para mim realmente não foi uma questão que me trouxe alguma dificuldade. Eu cresci num lar muito masculino, com irmãos. O meu pai foi embora quando eu estava no ventre da minha mãe. Então, eu cresci com a minha mãe, que acabou tendo uma energia muito yang. Então, eu fui nutrida com uma energia muito yang. E para mim, aquilo era tudo muito natural. Eu tive mais até a dificuldade de encontrar o meu feminino ao longo da jornada. E eu comecei a perceber o mundo machista como eu me tornei uma cirurgiã robótica, porque hoje em dia somente 2 a 3% das mulheres no mundo fazem cirurgia robótica, uma especialização já de uma alta tecnologia, o que a cirurgia tem de hoje mais avançado. A gente que comanda o robô é muito bonito, a gente opera em 3D, tem que ter muita destreza manual, e é bem legal porque a gente começa a trabalhar uma comunicação mental com as mãos. É bem bonito, é igual o poeta, é igual o artista. Ele cria e vai. Então é bem bonito. Mas esse negócio de machismo e feminismo, eu acho as polaridades interessantes, mas elas não nutrem a minha alma. Eu tento trazer as polaridades para o meio. Então, trazer um caminho de união. Eu tive muita gratidão por ter tido essa oportunidade na minha vida, foi uma conquista a cada momento, para abrir portas para novas jovens cirurgiãs e para muitas mulheres. Eu fico muito feliz quando ele já fala que eu sou uma inspiração, porque na verdade eu nem me dou conta que eu sou. E fique à Não, vontade você de falar comigo. é maravilhosamente assim. A gente se conhece pouco assim nesse mundo 3D, mas toda vez que eu tenho a oportunidade de te ver falar, nossa, me enche de felicidade saber que você existe aí onde você existe. Ai, gostoso. E aí, conta um pouco, como é que você junta? Eu acho que é legal, quando a gente teve naquela nossa conversa one-to-one, você me falou de todo o desafio mesmo dessa esfera de consciência, né? De como é que é você tratar uma doença tão dolorida contra um câncer ginecológico,
nos níveis de consciência, talvez, como você disse, no hospital público, como é que você consegue tratar? Como é que essa doença, de repente, ela consegue ser curada num nível de consciência? E quando você tem a possibilidade, de repente, de estar curando alguém num outro nível de consciência, que geralmente você traz no seu próprio consultório, conta um pouco para essa audiência, porque eu acho que a gente precisa de repertório. Todo mundo entende os dois lados, mas escutar de você que está vivendo no dia a dia, como é isso? Como é que é curar o câncer de alguém que não tem consciência, que co-criou essa situação e, e de repente trazer para a consciência e aí curar de um outro lugar? Conta o que você faz, o que você Que usa e legal. como você conduz isso. Que pergunta bonita, não é? Eu nem estou acostumada com essas perguntas, porque eu participo tanto do meio científico que só perguntam assim, como é que vai ser o protocolo para o câncer de ovário? Qual é o último guideline do câncer de colo uterino? Então, estou achando muito legal. É muito bonito, eu me sinto muito confortável, porque essa linguagem, talvez os meus colegas, se ouvissem você falando, agora a galera maluqueceu de vez. Quando eu fiz uma live sobre o Ponopono, foi muito engraçado, que eu dou liberdade para os meus amigos falarem também, me darem feedback. E aí eles me chamam de Paturi, né? Paturi, que é isso? Tu vai falar de suruba no astral hoje à noite? Que suruba no astral, gente? Que é isso de Ho'oponopono? Me maluqueceu de vez? Aí quando eu fui falar sobre aromaterapia, a galera, que é isso? Não tô acreditando, você é cirurgião oncológica, você tá louca? Você vai falar de aroma? Falei, pessoal, mas isso não interfere. Então, assim, essa ideia de trazer a união é muito bonita, e é isso que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão trazendo as polaridades dos extremos, trazendo para uma consciência, e tudo está na consciência crística. Então, isso é legal de imaginar. O bem e o mal estão na consciência crística. A gente que começa a separar muito. Anjos decaídos, bondade. Então, o início de tudo é perceber que isso tudo está na consciência crítica. O autoconhecimento é fundamental para ter muito conforto em se posicionar no mundo. Sem o autoconhecimento, eu acho... Tô ficando emocionada, o pessoal tá escrevendo tanta coisa bonita. Eu tô segue escrevendo aí, que eu tô me nutrindo. Eu tô acostumada. Muito engraçado, na área médica, pessoal, é muito competitivo. Então, o ambiente, assim, sabe treinamento de tropa de elite do filme? É tipo aquilo. Então, precisa ter um plexo solar bastante bem trabalhado para você não cair na culpa, não cair na arrogância, permanecer na humildade e entender que o outro está fazendo o melhor que ele pode. Então, também isso é muito bom lembrar. A pessoa não é babaca, ela não quer te atrapalhar, ela só consegue fazer aquilo é o limite dela. Então, a gente precisa trabalhar uma virtude. Tudo que acontece na vida da gente é para trabalhar uma virtude. Então, isso é bem legal. Vocês vão estar levando para o mundo formações para o futuro. Então, sintam-se muito confortáveis, que vão aparecer muitas adversidades, muitos desafios. Então, sempre lembra disso. Respira, faz o Ho'oponopono, faz o que quiser. Entra em consciência com o teu eu sou, com o teu propósito, com a tua intenção, e tá tudo bem. E percebe qual a virtude que você vai trabalhar diante daquele desafio, daquela adversidade. Seja paciência, desapego, frustração, e vai trabalhando. Vai trabalhando e vai seguindo no teu propósito, seguindo professores também segurando a sua mão, como a Lígia. Essa junção, eu sempre gostei do invisível, sempre. Quando eu era pequena, tem algumas pessoas aqui da minha geração vão lembrar da Enterprise, que tinha o Dr. McCoy e o professor Spock. E aí o Spock das orelhinhas assim, né? E o Dr. McCoy. Isso! Quando eu vi o Dr. McCoy, eu era criança. E ele operava as pessoas assim, dentro da Enterprise. E o professor Spock, ele era muito bom tecnicamente, mas ele era muito frio. Ele não tinha uma escuta com as pessoas que ele cuidava. E o Dr. McCoy, ele era muito amoroso. E os dois imensamente bons tecnicamente. E eu falei, caramba, esse Dr. McCoy é muito interessante, quero ser esse cara. Aí eu venho de uma família de engenheiros, não tenho médicos na família, o pessoal não é da área da saúde. Minha mãe é professora. E aí o pessoal achou muito estranho quando eu fui me afinar com a área da saúde. Eu não sabia desde criança que eu queria ser médica, eu fui me afinando, eu fui, na verdade, por eliminação.
Eu não gosto de tecnológica, quer dizer, eu gosto, mas não tenho tanta facilidade, isso é legal também. A gente seguir caminhos que a gente tenha facilidade. Porque a virtude vem, o dom vem, o negócio vai ser natural. E aí a gente vai treinando, né? O dom não é o atleta ser atleta, o dom é ele gostar do atletismo. E aí ele treina muito para ser um bom atleta. Então, tudo que vocês estão fazendo aqui, pessoal, é treino, é igual músculo, é músculo cerebral. Treina, treina, treina. Trazendo o que os professores falaram, todas essas visões, todas essas falas. E aí eu eliminei tecnológica, porque eu não tinha tanta habilidade com números. Gosto muito de escrever, então pensei em fazer jornalismo, que eu queria comunicar para o mundo as notícias. Aí depois eu vi que não, que eu gostava mesmo era da área da saúde, que eu queria ficar perto das pessoas. Aí pensei em fazer odontologia, psicologia, um monte de coisa. E passar para a faculdade de medicina é o maior desafio, pessoal. A gente estuda pra caramba ao longo da vida, mas o mais difícil eu achei foi entrar na faculdade, porque é uma concorrência muito grande. Aí, então, ao longo da faculdade, fui mudando de ideia toda hora, né? Entrei querendo fazer pediatria, pensei em fazer psiquiatria. Aí, quando eu caí no plantão, na emergência, e a gente, no Brasil, a gente, como tem um serviço público, a gente tem um laboratório sensacional. A gente lida com tragédias o tempo todo, né? Bandido, muito morador de rua, muitos assassinatos, muitas agressões. E a gente começa a ver um sofrimento humano ali mesmo. E quando a gente mergulha quase nesse submundo terráqueo que nós fazemos parte, que muitos de nós aqui viemos das estrelas. A gente já está na Terra há 300 mil anos, antes de Lemúria. Então a gente já virou terráqueo também, na essência. Nem adianta falar que, não sou daqui não. É sim. Você pode ter uma origem estelar, uma origem solar, mas nós assumimos um compromisso. Podemos ser anjos decaídos, mas nós viemos aqui, temos um compromisso com essa humanidade, que muitos também não são daqui, a gente vai se ajudando. E quando a gente lida, todo mundo deve ter visto com o Covid, como aumentou a quantidade de morador de rua, como isso mexe com a gente. A desigualdade no Brasil, ela cresceu muito com o Covid. Então, os diagnósticos diminuíram, as filas estão grandes, está difícil a gente organizar o hospital, os hospitais não pararam, mas as cirurgias eletivas seguiram um ritmo, então ficou uma bagunça e a gente está tentando se organizar. O que eu mais gosto na medicina, o que me chamou, o meu grande chamado, e que eu acho bonito, que eu tenho certeza que é o mesmo chamado de vocês, é ajudar as pessoas. É deixar a vida das pessoas mais leve. É segurar na mão das pessoas quando tá difícil. Só para a gente falar, eu tô aqui, eu tô com você. E para isso a gente precisa se preparar muito, para a gente não se embolar na história do outro. Porque se a gente fica só na empatia, tem até uma síndrome chamada, tem a síndrome de burnout, que todo mundo conhece, né? Que é quando tá trabalhando pra caramba, fica todo mundo doido. E tem a síndrome da compaixão. Nem sabia que isso existia. Eu fui aprender quando eu fui fazer muito curso de comunicação de má notícia. Comunicar má notícia é treino também. Quem acha que é dom, tá enganado. O dom é gostar de comunicar má notícia. E isso eu percebi. Eu percebi no início dos meus plantões. Que quando aconteciam muitas tragédias, eu tinha uma facilidade de comunicar para as famílias, porque eu queria que elas ouvissem de uma forma boa. Porque eu percebi que quando elas ouviam de uma forma agressiva e violenta, uma comunicação violenta, aquilo causava um trauma. A pessoa já estava no sofrimento de perder um ente querido. Imagina uma mãe que perde um filho morrendo, os filhos que perdem os pais. Então, é muita dor junto. Eu falei, caramba, gente, tem que comunicar isso da melhor forma possível. E eu passei também por uma situação dessa. Quando eu tinha 18 anos, eu perdi meu irmão, que tinha 21 anos, de acidente de carro. E eu notei que foi da noite, assim, ele falou, me espera para jantar, e ele não voltou. E aí eu percebi como que era essa comunicação. Eu falei, gente, tem que avisar para essas famílias de uma forma mais agradável. Então, eu fui percebendo os meus professores, eles sempre me chamavam, conversa você, conversa você. Então, às vezes, vocês olham que os médicos são frios, não é porque ele é grosso, é porque ele não sabe fazer. Então, ele precisa se qualificar para fazer. Eu falo com meus alunos lá no INCA. Gente, tem que se qualificar para fazer, a gente escolheu fazer isso. A minha maior dificuldade de comunicação, de juntar o espiritual com o físico, primeiro
A gente precisa ter certeza que a gente não quer mostrar nada para ninguém, que a gente não quer ensinar nada para ninguém, que a gente simplesmente vai ser o que nós acreditamos e nos qualificamos para ser, e nos expandirmos nessa potência gigantesca. É difícil porque, ainda mais uma mente cirúrgica, a sociedade exige de nós que a gente resolva os problemas físicos. Então, por incrível que pareça, vocês vão ficar chocadas, muitos pacientes não gostam quando a gente traz essa fala da cocriação, como você se sente com esse diagnóstico, como você gostaria de se sentir, como é que é isso para você. Muitas pessoas não gostam, gente. Então, um grande movimento também é não se frustrar com isso, viu? Se o outro não gosta, ele não gosta, tudo bem. E você segue fazendo o seu ritmo. Para nós aqui, isso é muito importante. Perceber qual é o aprendizado, qual é a virtude a ser trabalhada, como é que a gente pode fazer. No meio médico, eu confesso que é bastante difícil. Hoje em dia eu não falo mais muito, mas eles me acham bem diferente. Como hoje eu já tenho bons resultados, eles me respeitam. Mas eles usam isso como se fosse algo menor. Olha que sério isso. Como se eu não fosse tão boa tecnicamente, e por isso eu falo de aromoterapia, de Ho'oponopono, de cura quântica, de Theta Healing, de terapias, de fogo sagrado e de oportunidades e mesmo futuristas. Então, isso a gente não pode, e daí o autoconhecimento. Daí fazer cursos como grande potência e ter uma estrutura muito firme e jamais ficar julgando o outro, porque a gente não está mais nessa onda, né? Então, perceber como eu posso contribuir para mim mesma com o que está acontecendo? Como é que eu posso contribuir para o universo com o que eu estou sentindo? E aí a gente vai juntando. Eu acho que a grande presença de juntar a medicina tradicional com a medicina quântica é se qualificar nas duas. E simplesmente ser, sem ficar querendo levantar uma bandeira, sabe? Igual a pessoa que é vegana ou é vegetariana, ela é porque ela crê que aquilo é bom para ela, que aquilo é saudável, que ela vai ajudar o planeta. Mas é chato quando ela tenta convencer todo mundo. Então, ela simplesmente manifesta a beleza e a presença dela naquele conceito. E aí o mundo vai ouvir. Isso é legal. Com tudo que vocês estão aprendendo, que vocês simplesmente manifestem, que vocês ancorem. Eu acho que o mais difícil, Lígia, e todo mundo, é ancorar, tipo ground, o que a gente aprende de tão sutil. Então, para mim, isso é um laboratório muito bonito, porque eu estou sempre com as mãos sujas de sangue, já que eu sou cirurgiã. E muitas vezes eu me pergunto, por que eu escolhi? Com a robótica é mais divertido, porque eu não me sujo. O robô fica lá, eu piloto o robô. É uma cirurgia mais harmônica, mais anatômica. E aí cada um vai se afinando mais, né? Hoje em dia eu não curto mais tanto traumatologia. Eu gosto mais de cirurgias mais refinadas, minuciosas, bem, assim, aí cada um vai indo no seu estilo. O mais bonito é se aprofundar nas coisas que a gente gosta. Eu acho ouvir a mente intelectual, a mente que sabe e a mente que tudo vê. E juntar isso. E muitas vezes a gente tem que calar a mente intelectual para que a gente sinta essa amplitude gigantesca. Mas são perguntas para mim que vai ser muito bom. Uau, eu vou deixar alguém fazer. Tá todo mundo aqui bastante encantado, Paty. Ô, gente, coisa boa. Eu acho que a medicina ainda é Tô respirando. uma profissão que tem esse encantamento, né? Sei lá, a hora que você encontra uma professora que nem eu, futurista, e que está saindo do armário metafísico, tem uma história, né? Eu acho que todas as vozes que a gente trouxe aqui, a hora que de repente traz uma pessoa que é super especialista em realidade virtual, como o Rodrigo, e a gente tem a oportunidade de saber que ele é um cara que também acredita em energias. Você vai vendo que quando os disfarces da Matrix são bem bons, né? Como o seu, como o dele, enfim, alguns que eu percorri aí. E aí você começa a falar, cara,
mas a pessoa também acredita nisso. Eu acho que coloca esse lado sutil, esse mundo invisível, num lugar onde ele precisa estar, sabe? E eu acho que Sim. quando eu vejo uma médica, eu brinco que nenhum médico na minha vida não é o que você é, entendeu? Eu não deixo nenhum médico me ajudar com a minha cocriação de saúde que não entenda a medicina desse lugar de vários corpos, sabe? Ah, isso é muito legal que você falou. Porque tem que ser assim, porque a medicina é um lugar que é uma fronteira, né? O médico é quase um semideus. E aí eu sinto que para você ser a médica que você é, você tem que se provar muito mais, exatamente porque você é ousado o suficiente de contar essas coisas que te chamam de maluca, entendeu? Mas é uma ousadia. A hora que você faz isso na sua profissão, eu faço isso na minha, cada um que está aqui faz isso na sua, o Rodrigo faz, o outro faz. Você começa a ver que tem um lado do que está acontecendo. Você fala as mesmas palavras que eu falo e a gente se falou. Essa é a segunda vez ao vivo que a gente se fala. Então eu não estou tirando essas palavras de um lugar maluco, né? Você legitima aquilo que muitas vezes eu acho que eu posso achar que eu estou ficando maluca. E aí a gente começa a se sentir em casa, né? A ser confortável. Enfim, mas eu queria Nossa, é deixar as muito pessoas perguntarem. legal isso, a gente se sentir em casa. E é muito legal o que você trouxe do protagonismo do cliente, tá? A gente tem um péssimo hábito de achar. Hoje mesmo, eu acabei de falar isso lá no hospital. A gente tem um péssimo hábito, tipo, cuidados paliativos, então isso é muito sério. Como que a pessoa deseja, como foi a vida dela, como ela deseja fazer a passagem. Se ela quer estar em casa, se ela quer estar perto de quem vai assinar por ela. Isso tudo legal, isso é muito legal também. Isso é uma dica super boa. Vocês começarem a falar sobre a morte de uma forma muito natural. Isso é um mito na sociedade que não se fala sobre morte e geralmente morre bem quem vive bem. Então, falar de morte é falar de vida. Isso é muito necessário, porque na hora que dá a morte e ninguém falou nada, e a pessoa está com a confusão, é curioso. No hospital oncológico, às vezes a pessoa já em progressão, alguns meses, já teve um tempo um pouco maior de digerir. É claro que sempre tem o sofrimento e o luto, mas que seja visto como uma oportunidade também de conversar sobre isso. Mas é importante falar sobre morte, autoconhecimento, bem-estar, protagonismo nas escolhas, cocriação em vida, para quando acontecer uma adversidade, você ter muita ferramenta para ir junto. O que eu percebo é que muitas pessoas não estão a fim de falar sobre isso, não gostam, não é a praia delas. Elas vão tocando a vida de uma forma superficial, elas nos acham esquisitas, é coisa de Matrix, né? Igual Matrix. Bem igual o filme mesmo. A galera acha que está acordada e acha que nós somos lunáticos. E a gente fala, não, mas para nós isso que é o importante. Isso que é a vida real. E tudo bem, cada um que se nutra com o que sinta felicidade. Mas o que eu estou trazendo é o seguinte: na hora que chega o desafio e a adversidade, as pessoas que têm mais ferramenta de autoconhecimento e do que é sagrado para ela, porque o que é a espiritualidade? É a gente ter consciência do que é o sagrado para nós. É a gente colocar energia no que é sagrado para nós. E aí, na hora do adoecimento, você já tem isso muito claro. E aí você se nutre, a tua tela mental faz assim, ó, porque no adoecimento todo mundo para. Ainda mais um diagnóstico de câncer. Então a pessoa respira. Quando ela já tem uma nutrição prévia, é mais fácil. Talvez ela nem adoeça, né? Porque ela vai desenvolvendo virtudes sem o adoecimento. O adoecimento é uma das maiores potências, talvez isso tenha me inspirado a ser médica. Eu não conheço, infelizmente, nada nesse planeta que traga tanta reflexão e expansão de virtudes ou ladeira abaixo como doença. A gente pode expandir através da leveza, da alegria, percebendo cada movimento, mas é muito treino, é muito músculo mesmo. A Rosana Rocha até perguntou assim, quais recursos, softs e hard, foram mais desafiadores acessar e desenvolver? Para eu acessar, o mais desafiador foi continuar seguindo na técnica cirúrgica, que é a minha especialidade. Eu faço ginecologia, eu sou uma cirurgiã oncológica da parte ginecológica. Então, no consultório eu faço ginecologia preventiva e a parte oncológica, e no SUS só a parte oncológica. Mas desafiador é assim, a gente aprende a operar a barriga aberta. Nossa, tô fera, tô ótima, vambora. Aí, puf, vem a videolaparoscopia. Aí você fica horas lá treinando,
privação de sono, come tudo errado, não come direito, não vai ao banheiro, é uma confusão. E aí, puf, vem o robô. Então, isso é um desafio. E isso é legal com o futuro. A gente sempre ficar tendo isso. E o que eu noto? Os meus amigos ficam assim, caramba, quando as máquinas fizerem tudo. Eu falei, eu vou achar maravilhoso, porque eu vou ter mais tempo de conversar com os pacientes. Aí, eu só vou programar lá um robô, ó, manda ver que você vai fazer melhor do que eu. Hoje eu comando o robô. Quando a inteligência artificial, o robô conseguir ser programado previamente, eu vou ter mais tempo para ouvir os pacientes, vou ter mais cuidado, porque é difícil também isso na consulta, determinar o tempo. É muito difícil. Na clínica privada, a gente consegue ficar um pouquinho mais. No SUS, a gente tem que poder 50 pessoas em 3 horas. Então, como é que gera uma qualidade nesse tempo? Isso eu achei o mais difícil. Sabe o que eu acho difícil também? Eu gosto muito da parte prática, de atender, de ouvir, de fazer. Eu estou fazendo meu doutorado em saúde da mulher, estou fazendo um estudo do HPV, que é um câncer que pode ser evitado, câncer do colo uterino. Então, para mim é um desafio, Rosana, eu sentar, ler pra caramba, aí fazer um resumão, escrever a tese. Isso tem que abrir um outro canto cerebral meu. Eu tenho mais facilidade no agir. Então, isso me traz muito desenvolvimento de construção, de ter início, meio e fim. E o que eu acho legal também, para trocar com vocês, é o seguinte, que vocês talvez fiquem com muitos conflitos. Pô, eu tô aqui tarde, quase 9 da noite, quarta-feira, ai, podia estar com meu marido, podia estar com isso, meu filho, não sei o que, não sei o que. Tudo que a gente é apaixonado para fazer, isso o Sadhguru fala. Esse negócio de vida pessoal e vida profissional, a gente que inventou isso aí, tá? Porque quando a gente é apaixonado pelo que faz, isso é a nossa vida pessoal também. Então, não precisa ficar com esse dilema, essa dicotomia. A sociedade é muito dicotômica, né? Então, ai, não, tá. Claro que a gente tem que ser inteligente, né? Tem que, a horas, depois vai lá e sai e dá uma atenção para quem está perto de você e quem te nutre. Tem que saber ter esse olhar. Mas tá tudo junto, tá tudo na consciência crítica. Então, isso é bem interessante. Então, mais. Podem perguntar o que vocês quiserem. Ai, a Ana Paula falou arroz, trouxe energia xamânica, né? Que legal. Pode falar, Ana. Acho que você quer perguntar. Eu acho que ela levantou aqui a mão. Vocês me escutam? Super bem. Tá, eu ia perguntar, na hora que tu começou a falar, eu coloquei, gostaria de falar, mas um pouco tu já respondeu. Só se tu quiser complementar um pouquinho, é que me chamou a atenção e super me identifiquei. Tá me ouvindo? Tô super bem. Tá, é que o gato tá passando e às vezes ele encosta em alguma coisa e aí dá uns panes aqui. Quando tu fala do teu contexto, assim, né, nesse meio em que tu estás, né, científico, né, tradicional, e aí respinga esses teus movimentos de saída do armário, né, que tu fala do Ho'oponopono, e eu não sei exatamente, assim, o teu fora do armário como que é, né, eu tenho a tua apresentação da médica, da oncologia, então eu não sei dessas outras, né, desses outros saberes que tu tens também, gostaria de saber, mas a minha principal questão é, assim, como que tu lida, sabe, como que é no dia a dia, assim, sabe, tá de frente com esses embates, porque tem uma coisa muito importante, e eu acho que por isso a gente se sente tão bem aqui, é que a gente está pertencendo aqui, né? Tá todo mundo pertencendo, porque tá todo mundo numa mesma sintonia de valor, de propósito. Mas quando eu tô lá, por exemplo, com a minha família, eu sou a única da minha família que faz um movimento diferente, né, do clã. Uhum. É bem desafiador, né? Eu parece que eu não pertenço mais. Falo parece porque eu continuo pertencendo, né? Mas como que tu lida com esse não pertencimento, né? Quando essa galera aí tradicional chega com essas assim, esses cutucos, né? Essas provocações, assim, como é que é? Isso eu queria aprender contigo também, assim. Essa pergunta é muito legal. É muito treino, sabe, Ana Paula? O primeiro de tudo é ter certeza de que você está no caminho que você escolheu, que essa é a tua verdade, que esse é o teu sagrado, que você está muito plena dentro desse universo que te rege.
e ficar muito atenta com as virtudes que aparecem para você trabalhar. Então, olha, você trouxe coisas muito bonitas quando você falou. Você falou, eu não me sinto encaixada, né? Eu me sinto inadequada em alguns momentos. Eu já me senti muito e ainda me sinto. A terapia ajuda, a terapia que nutra cada um. Quem se afina com a psicanálise, belezura, quem vai para o Theta Healing, quem vai para o fogo sagrado, quem vai para xamanismo, quem vai para a cura quântica. A terapia ajuda na ferramenta do autoconhecimento. Tem pessoas que não precisam, já ficam bem. E tem uma terapia que eu gosto muito, que é o fogo sagrado elemento energético, que trabalha com guardiões da consciência crística. E um dos guardiões, Ana Paula, ele é muito interessante. Guardiões são o seguinte, são seres que estão numa dimensão que chegam para nos apoiar, e a gente, só de falar o nome, a gente já traz essa presença. E tem um deles que chama Encaixe Divino. É como se fossem o pessoal que está lá na dimensão, né? Igual quando a gente aciona os arcanjos e tudo mais. Quando a gente entra nessa energia de desencontro, do não encaixe, do inadequado, não estou sendo acolhida, não estou sendo ouvida, é muito além de querer se sentir amada, se sentir respeitada, se sentir desejada, se sentir honrada. É mais profundo até do que isso, entendo exatamente o que você fala. É se sentir encaixado. E é tão curioso, porque quando você fala assim, nossa, eu me sinto um peixe fora d'água. Eu também não quero entrar nessa água. Mas como é que eu faço? Encaixe divino. Porque o encaixe divino, a galera aqui encaixada, desencaixada, tanto faz, todo mundo junto. Tá todo mundo na mesma consciência. Só que cada um num ritmo, e não existe superior nem inferior, existem só ritmos distintos. A gente, de novo, que vem muito na dicotomia. Então, a grande dica seria, primeiro, respira fundo, né? E ver qual a virtude você tem que trabalhar. Tipo, quando me criticam, e sim, me criticam, eu não tinha nada, não tinha nenhuma mídia digital. Aí eu comecei com esse negócio do Instagram, não sei nem mexer no Facebook até hoje direito. Aí eu comecei com o negócio de Instagram na pandemia, porque vários pacientes falaram, poxa, doutor, eu vou operar com você, eu nunca vi seu rosto. Abre uma comunicação digital, eu quero te ver. Caramba, gente, nunca pensei nisso, é mesmo. E aí eu comecei a abrir, e no início, eu achei muito engraçado, eu comecei a bati tambor, cantei música xamânica. Aí o povo, que isso, gente? Você foi atriz em outra vida? Aí você achou um cenário para se expandir? Eu falei, não sei, deve ser. Aí Aí o povo ficou me achando bem diferente mesmo. Mas eu decidi que a minha marca pessoal, e aí fui fazer, né? Estudiosa, fui fazer curso de branding. Antes de vir o Covid, fiz um curso em São Paulo maravilhoso. E aí eu falei, bom, a minha marca pessoal, eu não tô afim de montar um Instagram, de ficar falando só de câncer, porque isso eu falo no congresso. Mas eu tenho colegas que fazem isso e tem um público gigantesco, 10 mil, 50 mil pessoas seguindo. Eu escolhi falar de espiritualidade, autoconhecimento, bem-estar, saúde e também de câncer ginecológico. Então, eu me senti, sim, quando me julgam, eu ainda balanço, mas eu sempre penso, qual a virtude que eu preciso trabalhar? Como que eu posso contribuir para mim mesma? E como é que a gente percebe que a gente... não que o outro queira nos dar um veneno, mas é o veneno que a gente pega para a gente mesmo. Como que a gente percebe que se envenenou com o nosso próprio veneno? Eu tenho uma dica do pessoal do Barra de Access, né? Tudo que contrai, tipo, quando você pensa, nossa, minha família é diferente. Se isso te contrai, isso não é só seu. O nosso corpo, quando ele está na energia do flow, ele está relaxado. A musculatura está relaxada, de fato. Então, se você percebe que está contraído quando a gente fala isso, quando pensa, opa, o que eu tenho que trabalhar? Segurança? Necessidade de ser amada, de ser compreendida? E quando a gente vai percebendo, a gente já vai abrindo senhas para o universo nos ajudar. Aí cada um vai com a linha que se identifica mais. Porque quando está contraído, a gente acaba... Por exemplo, quando a gente entra nessa vibração da dor, do não encaixe divino na sociedade, a gente, além da dor que a gente sente em nós mesmas, porque trazemos isso nessa existência ou talvez também de outras, a gente entra num cenário da dor mundial, de pessoas que se sentem desencaixadas. E aí o peso fica muito maior. Então é importante a gente devolver para o remetente que é dele, pegar de volta o que é nosso e sempre
na fluidez e no autoconhecimento e na tua presença. E não importa se está certo ou errado. Não importa que tudo que a gente está aprendendo aqui, quando a gente morrer, falar, era tudo mentira. Tá ótimo, foi bom para mim. Então, lembra disso, encaixe divino. E abrir uma tela mental, assim, e aí cada um se conecta com as forças superiores que têm afinidade, que não tem. Começou a fazer a segunda, agora eu percebo o meu corpo. Ai, que bom, Adriana, você percebe o seu corpo. Coloca a mão no coração, deixa minha virtude chegar para eu trabalhar no dia. Isso é legal, mas não fico pedindo para trabalhar tanta virtude, não, porque já se veja com todas as virtudes em ação. Porque senão é arriscado acabar trazendo muitas situações de desafios. Porque a nossa mente é muito esperta. E nem sempre nós temos escolhas muito inteligentes. Tipo, a própria doença, né, o câncer, o que aconteceu? Algumas células começaram a ficar maluquinhas ali, se replicaram a ponto de formar uma massa sólida, ou líquida, no caso dos tumores hematogênicos. Mas é bonito dessa autopercepção, Adriana, e isso já é um convite para você mesma e a gente para a gente mesmo. Eu não acho fácil, viu, juntar a medicina tradicional com a medicina do futuro, que na verdade era uma medicina ancestral. Aristóteles já ensinava isso, e grandes professores e filósofos gregos e todos os outros, antes de Jesus, já falavam isso, que a ciência era unida com a arte, com a música, com a filosofia. A gente aqui começou a separar, para tirar a força disso tudo. E eu acho que o mais bonito é não se chatear se o outro não curte isso, sabe? Eu tenho vários pacientes que não gostam disso. Inúmeras. Eu vou falar para vocês que a minoria gosta. A maioria quer que eu tenha um papo médico e acabou. Só que na minha clínica privada eu não aguento. Eu fui me treinando para sentir, para ter percepções, e eu trago algumas coisas, e muito importante com o outro é fazer boas perguntas. E uma coisa para se colocar na sociedade é sempre trazer o nosso protagonismo, a nossa responsabilidade. Por exemplo, se alguém grita com você e é grosso, não é nem inadequado, é grosso, eu tenho muita dificuldade com gente muito grossa. Em vez de falar, pô, para, você é muito grosso. Não, olha, eu me sinto muito triste quando você fala assim comigo. Eu me sinto triste. Já é diferente de eu falar, para de falar assim, você é grosso. Sabe? Eu me sinto muito triste quando você fala assim comigo. Como você se sente falando assim comigo? A gente tem que ser treinado a fazer boas perguntas para a gente mesmo, para o universo e para as pessoas. E quando eu sei que várias aqui, eu não sei, estou sentindo, várias pessoas que trabalham em empresas, essas coisas, e talvez tenham muitas líderes aqui. Quando eu for dar feedback para as pessoas que trabalham com vocês, sempre, isso é clássico. A gente aprende tudo quanto é curso. Efeito sanduíche. Você é um funcionário extremamente agregador, pontual, muito presente. Mas nesse momento, essa atitude foi um pouco desonesta. A tua fala foi um pouco mais assertiva do que talvez poderia ser. Mas eu tenho certeza que você vai rever essa situação, porque você é uma potência de inteligência e generosidade. Puf, a pessoa levou a mensagem. Se fala só o do meio, não vai levar. Então, na cirurgia robótica, eu fui treinando muito isso, porque, assim, a galera eu corri por fora, não deixaram eu treinar no serviço público, eu me certifiquei, isso é até legal de falar. Não adianta a gente falar, quero ser cirurgião robótico. Não pode. Você tem que ter uma instituição que te honre e que te acredite em você, que aí sim você começa a fazer o curso de qualificação. A gente treina no simulador e depois faz uma prova bastante difícil, operando um animal, que ele é um porquinho, para a gente treinar, para já cair no humano, tendo uma destreza. Em algumas cidades isso é proibido. Eu fui em Bogotá fazer. Eu não sei se vocês assistiram o filme Avatar, a dos seres azuis. Quando eles matavam um animal, eles honravam o animal e pediam licença. E é por aí. A gente pede licença e aquele animal sabia que ele tinha vindo para servir a nós, humanos. Então a gente agradece a porquinha. Foi muito engraçado isso, gente. Isso eu vou contar rapidinho, porque a professora ela é professora mulher, ela não é médica, ela é uma treinadora. E aí, quando eu apareci, ela tomou uma sustão.
né? Colombiana ela. Fui lá em Bogotá. Nossa, uma mulher, só vem homem aqui fazer prova, que legal. Eu tava estressada, fiz edema de pálpebra, eu tava estressadona pra fazer a prova. Não pode errar nenhum movimento, senão você não ganha certificado. E aí antes de começar a operar a porquinha, eu fiz uma oração assim pro porquinho, falei, nossa, muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigada por você dar o teu corpo. Só que eu achei que eu tava falando na minha cabeça. Tava meio acelerada, eu tava doidinha, tava nervosa. E o veterinário comigo, a porquinha entubada, não senti nada. Aí, quando acabou a prova, a professora falou, eu gostei muito de você. Você falou até com a porquinha. Você agradeceu a ela. Nunca vi isso na minha vida. Aí eu falei, Falei mesmo. Aí, olha que bom, saiu. E eu achei bem isso no Avatar. Então, tudo tem uma cocriação. A Mara quer falar. Fala, Mara, depois a Cláudia. Eu quero, não sei nem se você vai lembrar, tô aqui super emocionada e vou contar uma coisa. Caraca, Mara! Legal, porque essa potência não é só curadora, ela é servidora demais, assim. Me recebeu há muitos anos atrás, quando a gente louca buscando, como sempre. De você. Na casa dela, me na cuidou minha casa. Assim, um presente de uma deusa, abriu a casa dela, assim, porque eu a conheci num lugar de sabedoria, assim, de um caminho que eu fiz durante um tempo, e me cuidou assim, me recebeu umas 2 vezes na casa dela. Eu estava aqui, quando meu coração começou a expandir. Eu estou sem óculos e eu não enxergo muito bem, né? E tecnologia também, e super reconheci em várias falas. Aí começo aqui, mudos. Daqui a pouco eu vi, aí eu fui ler o nome, falei, não, sim. Então, assim, queria contar que, assim, como é lindo te ver aqui, como é lindo essa pandemia, assim, porque eu estou reencontrando e reconhecendo seres que eu também não existia no Instagram até antes da pandemia, e só para fazer isso mesmo, né? Que ali já abriu um portal nesse caminho aqui. Então é tão lindo. E você sabe que eu só reconheci quando eu senti o seu campo, porque ali já está falando de você desde o começo, né? Patrícia Faturi, né? Enfim, eu nunca... Quando abriu aqui, eu comecei a sentir. Aí fui olhando, falei, eu tenho que falar. Não ia falar porque eu continuo falando muito, né? Falei, não vou falar nada, mas assim, queria muito honrar, é muito lindo poder te rever e ver que a gente segue assim, não importa se está presente fisicamente ou não, de tudo isso que a gente está falando, como esse mesmo ser multidimensional servindo, né? E é lindo poder te encontrar aqui. Nesse campo tão lindo que eu já amo também, gente tão linda. Até caiu o celular. Não, me lembro sempre de você. Quando eu li Mara, eu vi o seu rosto assim de pé, eu falei, não acredito que é a Mara. Eu falei, que já faz muito tempo, né, Patrícia? Faz 15 anos. Tempo. Faz uns 15 anos. Eu recebi a Mara na minha casa. Nem conhecia a Mara. Deixa eu dormir. Depois de um trabalho pessoal que a gente fez junto num caminho até xamânico, aqui a gente pode sair da Mara para falar. Pode, você me chamou de caminhos, né? Porque a gente gosta de muitas coisas. E eu Calancha, né? Exatamente. A gente ganhou o nome iniciático juntos. Né? O meu nome é lindo, é Hamdari. Meu é Calancha. Eu uso ainda, mas eu não estou mais nesse mesmo caminho, né? A gente segue no mundo aí. Não, nem eu, mas eu falo com a filha dele. Eu segui um xamã. Eu treinei com o xamã, eu fiz um monte de curso, pessoal. Fiz curso de hipnose, de cromoterapia, de aromaterapia. Era só isso que eu queria dizer, eu comecei em centros espíritas. Cara, Mara, eu lembro de você, eu lembro de uma lesãozinha que eu vi no seu pé. Eu falei, nossa, vamos tirar essa lesão agora. Então, Duca, você negócio, sabe que eu tô preocupadíssima. Disso, porque depois disso, né, eu tive um câncer, então eu achei que eu tinha que falar aqui. Porque a gente estava dentro de um caminho e assim, por isso que eu quis falar agora, deixei para falar mais no final, porque o meu encontro com você foi um portal de abrir outras coisas. No meio desse processo eu fiz uma viagem, depois de eu ter dado um curso no Peru, né, de imersões, tal, não sei o quê, eu virei, né, facilitadora xamânica, entre algumas outras, misturando tudo isso, a psicologia. E no meio da minha viagem, quando eu voltei, um xamã disse para mim que eu tinha olhado negativo naquilo, logo depois daquele encontro com você. E eu vivi um processo de um câncer, fiquei 1 ano de bengala, né? Foi um linha de top, mas graças a Deus eu não vivi nada. E assim, não precisei fazer radioquímico, mas fiquei 1 ano. E eu lembrei muito daquele momento, você falando da minha lesão, né? Que eu tinha uma lesão, eu nasci com isso, né? Eu tinha uma pinta de nascença no dedo do pé esquerdo.
né? Então, super honra esse pé e todo o propósito de tudo isso na minha vida, né? Como caminhante, como aquele momento. Então, eu não tinha, estou muito emocionada, não tinha como não falar. Foi o primeiro portal para eu poder virar aquela chave, porque era uma coisa que eu tinha muita atenção aquilo, desde sempre. Mas eu já tinha vivido vários processos e, assim, ainda não era o momento. E depois, quando for chegando, acho que perto do momento de eu reconhecer aquilo como sendo algo mais dentro desse lugar, foi logo depois que eu conheci a Patrícia. Aí foi todo um processo aí, mas mais um portal atravessado. Aí eu falei assim, eu não posso dizer para ela que está trabalhando com isso, que foi a primeira pessoa que reconheceu aquilo daquele lugar, e assim, aí anos depois, enfim. Aí é muita história, mas eu quis muito honrar o seu campo, assim, a sua força e a sua presença. Lindo te ver aqui, e ver que a gente segue junto aí nessa jornada. Lindo, Lígia. Eu também estou bem, eu estou segurando para não chorar. Caramba, que legal, Mara! Tem uns 15 anos, foi muito legal. Eu acompanhei xamãs, eu acompanhei um xamã no Equador, e esse xamã que eu e Mara conhecemos foi uma pessoa muito importante na minha vida, ele é um xamã chileno, da cultura andina, e foi muito interessante. Tive encontros e desencontros nessa jornada, e o meu nome mágico é Hamdari, eu adoro. Eu gosto muito, e isso era muito engraçado, porque tinha encontros em janeiro, e eu só inteiro queria tirar férias em janeiro. Eu falava, eu quero ir para montanha em janeiro. Ah, não, lá vai ela para esse negócio xamânico. Aí, então foi muito interessante. E foi outra coisa que eu aprendi também, é dizer, não, tipo, eu nem conhecia a Mara, e eu botei ela dentro da minha casa. Eu lembro na época minha mãe falou, você tá louca? Daí, se você está dormindo, ela te leva tudo. Eu falei, sei lá, eu só tenho carro. Aí você leva o carro dorme comigo, a chave está lá, não vai pegar nada, não. Mas isso também é legal. A gente que é muito, assim, muito desapegada. Por isso eu falei do ancoramento, do ground. É importante, sim, olhar e saber dar os seus limites e criar os seus entornos. Mara, gratidão por você ter compartilhado. Eu lembro de você 100% de tudo. Quando você começou a falar, eu ouvi a sua voz e falei, Mara! Gente, muito legal. Tinha aquela cama japonesa, lembra? Ai, gente, que delícia. Muito bom. Conta, Cláudia. Me conta. Cláudia está com a mão levantada também. Queremos te ouvir. Patrícia, não, eu só queria entender, se é que é possível, isso de cocriar a doença, né? Eu acho que eu seria uma das suas pacientes, que se você me dissesse que eu cocriei um câncer no meu útero, eu não entenderia o que significa, assim, exatamente, né? Então, eu gostaria de entender. Tirando a parte, lógico, de qualidade de vida. Né? Não, então isso que eu queria entender, se é uma coisa que você pensa só, né? Ou se é alguma coisa que você quer que gostaria, né? Ou sugere que as pacientes tenham consciência que ela também, de alguma forma, não só tirando a parte da qualidade de vida, fumar, enfim, né? Mas assim, que ela de alguma forma contribui, né, para se adoecer. Pergunta linda, pergunta bem legal, que vai de encontro com a pergunta da Karina, que escreveu, acho que a Karina está na área ainda, não sei, ela colocou como você vê o relacionamento médico-paciente quando mais médicos integrarem mais a medicina sintética com a medicina humana, que aí vai um pouco alinhado com a pergunta da Cláudia. A primeira coisa é, nem tudo que a gente percebe ou acha que sabe deve ser dito. Então, as palavras de um terapeuta têm muita potência, muita. Seja qualquer que seja o terapeuta, daquele ser que está na tua frente ali para segurar a sua mão. Então, mas isso seria uma covardia da minha parte, né? No momento de sofrimento da pessoa, falar, a senhora ancorou um câncer. Que é isso, gente? Ninguém fala isso, socorro. Que horror! Então, assim, o treinamento que eu acredito para a medicina sintética, que vocês chamam, é isso mesmo? Que legal! Gostei. Depois vocês falam mais um pouquinho para mim disso. A primeira coisa é a gente tem que treinar a perceber o outro. E perceber que a gente não vai invadir o campo do outro. Tudo que a gente perceber, ele está nos oferecendo naquele momento. E isso é treino também, viu? Isso não é só intuição. Isso é treino. Ler o campo do outro. Então, e fazer sempre perguntas interessantes. Quando começou, o que passou na sua vida. Isso já é uma consulta diferente. Porque a consulta clássica é, vamos ver o que tem, o
que a senhora está sentindo, quais são os sintomas físicos, está sangrando, está sangrando, está doendo, está doendo, vou ver os exames laboratoriais de imagem, já tenho o diagnóstico na mão, vou conduzir a propedêutica terapêutica. Medicina clássica essa. Ah, por isso que é sintética mesmo. Isso é sintético. Percebe? Vou ver o sintoma, que ela tem consciência, uma mulher que tem consciência corporal, pelo menos, né? Porque, por incrível que pareça, às vezes chega no SUS, doutora, eu tô sangrando. Tá sangrando por onde? Sei lá. Ué, então deixa eu te ajudar. Temos algumas opções. Nariz? Não. Boca? Não. Ânus? Por onde saem as fezes? Não. Urina? É um buraquinho. Vagina? É outro. Aí vai indo, vai ajudando na linguagem da pessoa. Criança, adolescente, vai indo. E sem entrar numa de ficar, ai, que saco. Então, vamos indo. Então, a sintética é mais ou menos isso. Qual o sintoma que você tem? Quais os exames que você me trouxe? Para eu tentar entender o que você tem. E aí a gente faz o diagnóstico e faz a propedêutica terapêutica, seja clínica ou cirúrgica. Qual a grande dificuldade que eu percebo de juntar as duas medicinas? Esse cenário sintético é extremamente trabalhoso, extremamente denso e difícil. Para fazer isso com muita maestria, você tem que treinar muito. Então, o que eu acho que precisa? Colocar a medicina humana no início, nas escolas, não é só na faculdade, nas escolas. O que é a medicina humana? As pessoas acham que ser humanista é ser educado. Não, ser humanista é muito além disso. Ah, eu ia falar da síndrome de compaixão. Já vou voltar a falar essa história com a Cláudia e com a Karina. A síndrome de compaixão, isso é muito importante falar com vocês. A empatia é quando você se sente empático para ajudar o outro. Você se motiva a ajudar o outro. Mas você só está motivado. Você está na empatia. A compaixão é quando você consegue sair dessa energia e fazer algo de fato. Então, aí já entra na medicina humanista. Porque o cara pode estar na medicina sintética e não estar na compaixão e nem tampouco na empatia, tá? Então, isso é ensinado. E assim, a compaixão, ela também pode ter uma polaridade que te causa uma síndrome. Foi quando eu estava falando da síndrome do burnout, que todo mundo sabe, exaustão e tal. A síndrome da compaixão é quando a gente tenta acertar com o outro, aí o outro fica chateado. Aí você volta para você igual um pêndulo. Você sai da empatia, deu um super salto, foi para a compaixão, atitude de ajudar, com as ferramentas que você tem. Seja um psicólogo, uma futurista, uma empresária, o que seja. O outro não gostou. Você volta um pouco, como é que eu posso melhorar? O que será que aconteceu? O que eu tenho que aprender? Mas quando isso começa a acontecer exageradamente, você pode entrar numa síndrome de compaixão. Isso é um adoecimento. Não é uma depressão. É síndrome de compaixão. É doido isso, né? A gente foi aprender isso. Esse negócio é recente. Então, quando isso acontece? Quando você se embola no outro. E esse é o nosso maior treino. A gente tem que estar muito íntegra de que a gente ofereceu o melhor. Se o outro te respondeu, ficou chateado, não gostou, falou que não funcionou, que você não foi eficaz, isso é do outro. Só que a gente se embola, que a gente entra na culpa, a gente fica triste, a gente quer ser amado, a gente quer ser aceito, e aí se embola. Toda vez que se embola, pode gerar uma contração e um adoecimento. Então, a gente tem que ter um olhar de alerta muito grande, muito, muito grande. Como olhar isso na medicina humana, eu acho que o grande treino é perceber o outro. E lembrar que você não é uma vidência. Você vai se abrir para percepções e começar com perguntas práticas mesmo. A senhora começou a sangrar tem 2 anos? Aconteceu alguma coisa na sua vida, nessa época? Não lembro. Como é que estava a sua vida profissional? E a sua vida afetiva? Fazer boas perguntas. Né? Vamos trazer aqui Fátima Bernardes, que abriu para o público, teve um câncer de útero que é na minha área. Eu acho lindo quando os artistas colocam, porque isso ajuda as pessoas que estão adoecidas. Falam, não estou sozinha, essa pessoa também tem. Então, imagina que eu vou cuidar lá da Fátima. Quem cuidou foi um colega meu, maravilhoso, um grande cirurgião robótico também. Nossa, maravilhoso. Ele é um cara de medicina sintética. Ele gosta de ser de medicina sintética. Ele tem guardiões de medicina sintética. Ele não se abre para ouvir os guardiões da medicina humana, porque ele não gosta, ele não está afim, não quer. Aí, qual a tendência dele? Me criticar. Tudo bem.
porque é um desconhecido para ele, né? Então ele me chama de Teletubbies. Eu morro de rir, gente. Eu falei, ai, Teletubbies, eu adorei, porque quem é que não quer ficar perto do Teletubbies, gente? Aí eu falei até com ele, tá, o Teletubbies, você me adora, né? Teletubbies. Mas assim, eu fui para casa e disse, cara, o cara me chamou de Teletubbies, que louco. Aí, imagina, sei lá, vamos dar o exemplo da Fátima, né? Case Report. Fátima, o que aconteceu contigo? Me conta. Não tô me lembrando. Vem cá, o teu namorado tão bacana com você, ele uma pessoa tão amorosa. Como é que é para você se apresentar na sociedade com um homem jovem? Como foi para você engravidar de 3 filhos ao mesmo tempo? Conta para mim. Fala um pouquinho da tua história. Como é que foi você engravidar in vitro? Como você sentiu? Você estava lá namorando com o William e não engravidava, não engravidava? Me conta, deixa eu te ouvir. Pronto, isso já é medicina humana. Trazer uma escuta. Só que a gente não aprende isso. O que a gente aprende? A Fátima está sangrando desde tanto, então o que pode ser? Quiz. Pólipo, mioma, câncer. O que vai fazer? Tá, quiz. E aí você ainda tem que treinar para fazer. Então, eu gasto muita energia com a medicina sintética e eu acho que o grande desafio é a gente mostrar que a leveza pode ser quando elas se unem, mas as duas precisam de muito treino e muita qualificação. E aí a gente vai trazendo a consciência para as pessoas, sabe, Cláudia, através de perguntas. E muito importante, perceber quando parar, perceber o que aquela pessoa quer naquele momento. Muitas vezes ela não quer. E aí a gente precisa se calar e entender que o campo dela não está aberto a novas percepções. E muitas vezes um terapeuta humanista se frustra, porque ele vê um cenário, uma dimensão belíssima a ser trabalhado, mas a pessoa não quer. É igual, talvez, Jesus nos olhando quando a gente chora, e ele olha, mas por quê? Né? A gente tem dificuldade de ver e precisa respeitar. Isso é um treino também, porque senão a gente entra numa compaixão exacerbada de querer ascensionar e que todo mundo se ilumine junto. Isso não existe. Tati, maravilhosa. Posso abrir um pouquinho aqui antes de estar encerrando? Acho que a gente fecha com a sua pergunta, então. Tá. Na verdade, é uma validação em relação às falas da Patrícia, minha xará, em relação à questão profissional. Né? Eu sou advogada, né? Hoje eu falo, eu sou curadora jurídica. Por quê? Há alguns anos atrás, eu já tinha entendido que a minha pegada já era com o uso das terapias, com o uso dessa escuta mais ativa, que a gente não tinha todos esses nomes, mas essa questão de realmente ouvir o cliente, sentar, fazer pergunta e fazer escavações profundas, né? Às vezes dentro do problema que ele traz para dentro do escritório, né? E aí, com o passar do tempo, eu deixei as demandas mesmo judiciais, fui para o extrajudicial e hoje eu já não atendo em nenhum e nem outro mais. Então, assim, hoje eu só dou consultoria e os clientes, eles se sentem muito mais à vontade. Na verdade, hoje eu não preciso judicializar nada, né? Porque tudo se resolve dentro do escritório, de uma forma muito mais flexível, onde as partes se entendem e depois elas vão embora. E é lógico que chegam casos onde as pessoas, elas não querem, como você disse, elas não querem ouvir o nosso papo, tá? Multidimensional, e elas vão embora, sem resolver também. E aí é onde eu só abençoo e passo. Mas muito obrigada, a sua postura veio validar o que eu estou vivendo nesse momento, que é esse centramento, e essa questão de falar assim, eu sei quem eu sou, e tá tudo bem. Um colega hoje me perturbou dentro da OAB, que a gente estava em reunião, e ele falou assim, você agora está usando um nome nas redes sociais, curadora jurídica, esse nome não existe dentro, né, do nosso estatuto, em lugar nenhum. Eu olhei para a cara dele e falei assim, então, mas na verdade é o que eu faço, né? Eu não advogo mais como você, caro colega. Então, assim, hoje, na verdade, eu faço curadoria, mas a cura é proibida.
eu falei assim, não, mas eu não faço cura. Eu faço curadoria de fazer recortes da legislação para poder auxiliar o meu cliente, né? Por conta da demanda que ele me traz. Então, assim, só que isso vem desse centramento de eu saber que eu sei quem eu sou, eu sei a potência que eu sou, e fazer parte desse grupo maravilhoso aqui durante essas 8 semanas também me ajudou muito a chegar nesse ponto de equilíbrio, de falar sobre o que eu faço e como eu faço. E tá tudo bem, né? É isso. Sim. Gratidão. Tá? Que lindo. A sua frequência é incrível. Todo mundo ficou escrevendo aqui. Eu falei, deixa eu só sentir. Ó. Delícia. Vou só dar 2 palavras assim para você, Paty, nisso. É muito interessante, os médicos e os advogados eles se comunicam muito, inclusive na espiritualidade, né? Assim, porque a gente lida com pessoas em muito sofrimento. Quando um colega faz isso é muito comum em todas as áreas, das outras pessoas que estão aqui também, primeira coisa, agradece. Muito obrigada. Interessante seu ponto de vista. Eu já tenho essa frase decorada. Então, primeiro que você querer falar, fala. Muito obrigada. Interessante ponto de vista. Obrigada. E às vezes não precisa falar mais nada. Porque tudo que você vai falar, a pessoa não vai ouvir, não. Então, você vai sentindo o seu flow. Vai sentindo o flow. E a Ana Paula perguntou ali da síndrome da compaixão tem a ver com o arquétipo do Salvador? Pode ser que sim, pode ser que não. Cada pessoa vai sentir o que ela está sentindo com a síndrome da compaixão. Pode ser um arquétipo de herói, pode ser um arquétipo de Salvador, pode ser... Eu sou canceriana, né? Sou canceriana com ascendente em peixes, e aí eu fico... quero que todo mundo venha junto. É cada um se perceber na adversidade, no desafio. Igual o Capati falou. É difícil a gente ouvir, né, essas críticas também. Não é fácil, não. Ninguém disse que é fácil, mas por isso a gente tem comunidades que nos ajudam e igual a Lígia escreveu no início, sinta essa vontade de estar em casa. Voltar no seu núcleo e respirar. Mas uma grande dica é isso. Interessante ponto de vista. Muito obrigada. E a gente vai falando, depois vai ver natural mesmo. Pô, obrigada mesmo, valeu. É uma visão legal. Eu também gosto muito. Né? Ele vai atrair os clientes que ele quer. Não gostou de mim, vai no vizinho. Só que, Paty, passei muito tempo fazendo esse movimento do, sabe, obrigada, sabe, e silenciar. Hoje, eu comecei a dar voz para aquilo que eu sou, porque eu sei o quanto que é o impacto no meio em que eu estou. Ao passo de que quando eu faço um movimento de falar sobre o que eu faço, as outras pessoas elas vão se despertando em cadeia. Então, assim, só fazer eu entendo, agradeço, e eu acho interessante também, muitas vezes, a gente se colocar. Porque aqui, nesse grupo, eu aprendi como expressar aquilo que eu faço. E eu vejo que tem outros profissionais, principalmente que eu moro numa cidade pequena, fazendo um movimento muito próximo. Então, assim, o quanto que eu estou gerando impacto, né? Mas, obrigada. É importantíssimo se colocar. E também não se colocar também é bom. É bom fazer o que a pessoa sente vontade. Tanto faz. E o que tá bom para cada um é o que tem que ser feito mesmo. Mas uma coisa é muito segura. A gente se coloca muito através da nossa presença. Através do que a gente traz, do que a gente faz, do que a gente vibra, do que a gente é. A fala, às vezes, ela nos cansa, sabe? Não aqui, né? Que aqui é gostoso. Mas, assim... só pra gente não se cansar. Pra não gastar energia onde não precisa, sabe? Tem que se colocar mesmo. Eu gosto de fazer isso de checagem. O que é checagem? Oi. Deus, tem um menino. Tem um menino perdido aqui. Que legal. Essas mulheres todas. Eu gostaria de fazer uma checagem de entendimento. Assim, o que eu entendi e checar com você se eu talvez realmente tenha entendido. Assim. Teve uma frase que você falou pontualmente que eu senti um poder muito forte nela. Até a Lígia fala o poder de algumas frases que marcam os slides da Lígia, todo cheio de frases assim. E foi algo mais ou menos no sentido da espiritualidade nós termos consciência do que o sagrado é pra gente e a gente conseguir manifestar isso, assim. Foi alguma coisa nessa linha. Eu senti muita potência nisso e eu fiquei um pouco curioso que o mundo e todas essas relações, assim, você comentou das suas privações de sono e dos momentos onde nem tudo foi tão fácil, essas coisas acabam levando a gente até
limites, né? E às vezes até passam dos nossos limites se a gente não tiver a capacidade de ter a presença ali para impor o limite mesmo, né? E declarar ele assim. O que para você consegue dar certos sinais dos limites, assim? Eu acho que nessa consciência ela vem muito de um campo mental de necessidade. Você usou a palavra necessidade em alguns momentos, assim, e eu sou uma pessoa muito ligada a esse campo das necessidades lógicas, de compreensão, de afeto, enfim. Ou também vem de um campo muito da consciência corporal. Não sei, assim, eu queria poder lançar essa última pergunta. Assim, o que para vocês são sinais? Pergunta muito legal. Ser imposto. Os sinais do limite, não é? Foi mais ou menos isso. De perceber... Sim. Tem muito a ver com o que a Patrícia Ribeiro trouxe. Ela trouxe uma potência da fala muito forte. Eu amo isso nos advogados, gente. Eles têm um dom, assim, né, da comunicação verbal. Acho tão bonito. Eu admiro muito. E a verdade é que a pessoa precisa aprender a falar, porque foi muito calada. Então, muitas pessoas... Eu ouvi uma... Não lembro mais quem foi. Foi uma ativista negra que falou: eu achava que eu era tímida. E depois é que eu percebi que, na verdade, eu fui calada. Então, é muito importante que cada um fale, sim, como a Patrícia falou, que dê a sua mensagem, o seu limite, para que quebre também, abaixe barreiras, não tenha mais medo, que está tudo bem. Ninguém vai ser assassinado por isso, hoje em dia. Já tivemos tempos que sim. Fogueiras, evoluções. Então, muitas pessoas ainda se calam por medo de ser um risco de vida. E pessoas com menos oportunidades ainda se calam, os transexuais, os gays, os negros, os índios, que a galera chama de minoria, que já é a maioria também. Então, é muito importante treinar isso. O limite vai ser quando você começa a falar isso, isso já te incomoda. É perceber se está te incomodando. Você fala, mas gente, por que eu estou falando isso? O cara me chamando de Teletubbies, eu vou ter que falar para ele. Que fica assim, eu não estou afim de falar que eu não sou Teletubbies, que eu sou isso aqui. Não, é perceber mesmo quando te incomoda. Como é que a gente vai perceber se está incomodando ou não? Se é o nosso ego, não é? Eu acho que um grande treino, o pessoal de Barra de Access fala, baixa a barreira, baixa a barreira, baixa a barreira. Então, o abaixa a barreira é abaixar a barreira mesmo. Abaixa o teu escudo. Traz o teu arcanjo Miguel, traz os seus guardiões de proteção, mas abaixa o escudo. Abaixa o escudo para perceber o que você está sentindo, para saber quando levantar o escudo na hora certa. Senão a gente fica com o escudo armado demais e isso não é humanista. A medicina humana, ela é agregadora, ela não é desagregadora, ela fala de união, de agregação. Então, quando eu elimino no meu consciente, ou mesmo inconsciente, o colega que me julga, eu não estou sendo humanista. Quando as mulheres foram violentadas pelos romanos, e elas choraram nos braços de Jesus, e elas sentiram muita raiva dos romanos, e elas falaram com muita dor, eles violentaram a gente, aconteceu uma coisa horrível em Jerusalém. E Jesus fala amorosamente, você sente a mesma raiva dos romanos. E isso não é ser humanista. Só que é difícil. É muito treino. Então, tudo que gera no cenário contração e uma certa indigestão é o limite. E a gente aqui já tem ferramenta para perceber isso. Então, respira fundo e vamos ver se eu estou dando uma resposta pelo meu ego, para justificar para mim mesma. Então, respira fundo, porque a medicina integrativa e humanista, ela é extremamente agregadora. É operar o bandido, salvar a vida dele. Eu não sou juíza. Ele pode ter violentado 500 mil criancinhas. E isso no hospital a gente ouve muito dos policiais.
Você vai operar ele, sério mesmo? Que antes de virar cirurgião oncológico, era cirurgião geral, então operava muitos hospitais, ficava muito bandido. Uai, vou, né? Claro, o cara tá baleado, tá esfaqueado. Mas fez isso e aquilo, o cara tá algemado. Eu falo, mas senhora, eu só não sou juíza, eu sou médica. Eu vou cumprir o meu dharma. E depois, se for para ele morrer, ele vai morrer de outra coisa, mas eu vou cuidar da pessoa. Então, para mim, isso é humano. E tem muitos médicos que querem se vingar. Vamos fazer uma colostomia? Não, você tá louco? Não tem nada, não precisa fazer colostomia. Não, ele merece. Que merece? Tá do maluco? Você tá julgando, não pede. Tá, o que é isso? Então, assim, é perceber também que sem a gente perceber, nós somos cruéis. Então, ter uma gentileza com a gente, ter uma suavidade. Eu acho que a grande resposta para você, Matheus, eu adorei a sua pergunta. Primeiro, é autoconhecimento, autopercepção. Saber perceber os nossos limites é fundamental. E a gente só vai perceber se está nos machucando se a gente se conhecer. Então, é tudo o caminho do autoconhecimento e, de novo, aquele sagrado. Isso é relevante para mim, o que eu estou fazendo? Se não for relevante para a tua alma, não precisa fazer. E isso é treino, é pergunta e resposta. Pergunta para o teu corpo mesmo, é isso que eu quero? É isso que eu quero? Você vai sentir. Nós vamos. Pati, te honro muito. Ai, gente, que delícia estar aqui. Eu muitas vezes aqui, de um lugar que eu nem sabia que estava precisando se emocionar, sabe? Então, acho que tudo acontece na hora certa. A gente tentou algumas outras quartas te trazer. Eu acho que não tinha forma mais bonita e generosa de celebrar o fechamento desse grupo. Com uma sincronicidade bonita entre você e Mara, entre todas as suas falas. Esse é o primeiro de uma certificação muito, acho que muito corajosa, sabe? Da gente estar lidando com temas tão delicados e estar propondo um campo para as pessoas poderem sair do armário. E assim, quando eu sinto de fazer cenários de futuros positivos, é porque eu tenho o privilégio de ter no meu campo pessoas que, como você, me dão esses sinais de que tem um futuro chegando, sabe? E que não é feito só de poucas pessoas. Talvez o mundo seja muito grande, mas está todo mundo trabalhando no mesmo plano, né? Que é subir o coeficiente dos humanos aí. A gente tem bastante potência fazendo. E o mais bonito é que, para fazer o que se faz, estamos todos entregando um bom trabalho na Matrix. Se fosse só a Matrix, já seria um bom trabalho por conta desses acolhimentos todos. Mas me dá uma felicidade muito grande saber que a jornada nos trouxe essa expansão toda, né? E você ter todas essas crenças parecidas com a que eu tenho, com o que vocês todos têm. E é feliz de poder ancorar um campo onde eu encontro pessoas que me façam sentir em casa. Então, foi uma honra te ter aqui com esse fechamento. Eu geralmente vou anotando, porque a gente solta depois, né, como podcast essa fala, tem os highlights. Eu não consegui. Eu simplesmente vou ter que escutar de novo, porque eu não consegui não consegui fazer nada racional. Então, de verdade, você tem um campo que eu ainda não tenho familiaridade, mas ele cura. Então, eu acho que eu precisava de cura hoje. Eu não estou só gripada, eu estou buscando também algumas outras coisas. Eu te honro e te agradeço. Obrigada. Eu acho que esse campo, essa energia da cura, promove isso que você promoveu. Obrigada. Que calor gostoso. Todos, e pela generosidade de ficar com a gente aqui, muito mais do que a gente gravou. Que delícia. Eu agradeço a todo mundo que ficou, também os que saíram, tudo maravilhoso. Lígia, gratidão mesmo. Também te honro. É recíproco. Eu também te vejo e também te reconheço. Assim como eu vejo todos vocês, de verdade. E Matheus, nosso príncipe, que delícia ter essa energia aqui. Expandindo também para as mentes mais yangs, que é possível, que é permitido e que é prazeroso. É isso. Então, vamos
fechar esse dia com essa energia, gente. Gratidão, e a gente tem ainda a próxima quarta para celebrar tudo. Muito obrigada, gratidão.